Olá, o objetivo desse vídeo é nós trabalharmos com seções no PHP. Uma observação importante, a seção, né, a tag section, que a gente está acostumado a usar lá no HTML, ela não tem nada a ver com a seção aqui no PHP. A tag session é uma tag que a gente utiliza para criar um bloco de conteúdo, né? Ou seria uma seção, né, específica a um conteúdo. As seções aqui no PHP, qual que é a utilização dela, né? Para que a gente usa uma seção no PHP? Resumindo, seria para a gente restringir o acesso dos usuários a um determinado conteúdo, tá? Aqui eu coloquei uma definição, né, que eu peguei da própria documentação do PHP, que fala que é uma forma simples da gente armazenar dados para usuários individuais, tá bom? O que acontece? Quando a gente cria uma seção, essa seção ela gera para a gente um ID, né? Isso é controlado pelo próprio PHP, e através desse ID nós podemos acessar ou não determinados arquivos da nossa aplicação. É óbvio que a gente vai ter que configurar tudo isso, né? Vamos ter que programar tudo isso, mas, resumindo, o uso da seção é para a gente permitir ou negar alguma coisa, tá? Ou compartilhar variáveis entre páginas aí da nossa aplicação web, tá? Dois exemplos práticos aí do uso de seção no nosso cotidiano é o seguinte. Por exemplo, eu vou ao banco, né, e quero sacar um valor lá no caixa eletrônico, por exemplo. A gente tem que inserir o nosso cartão, digitar nossa senha. Quando a gente digita nossa senha, né, e dá lá o OK, o que acontece? É gerado uma seção onde a gente pode temporariamente fazer o quê? Algumas transações. Eu posso, por exemplo, sacar um valor, eu posso depositar um valor, né? Eu posso extrair um tirar um extrato, né, da minha conta, né? Fazer transferências de valores, enfim, a gente tem lá acesso a algumas opções, né, de acordo com o que o nosso banco autoriza, tá? Esse é um exemplo de sessão. Se a gente fica muito tempo sem utilizar aquela sessão, né? Se a gente coloca lá o cartão, digita a senha e fica sem fazer nada, depois de um tempo aquela sessão ela expira, né? Por quê? Senão outra pessoa poderia vir, né, e fazer algumas transações com a nossa conta, tá? Então tem a questão da segurança aí. Um outro exemplo é quando a gente faz um login no nosso e-mail. Tá? A gente só consegue visualizar os e-mails que a gente recebeu ou enviar e-mails uma vez que a gente faz um login na aplicação. Tá? Quando a gente faz o login na aplicação, lá no servidor, por exemplo, o Gmail, o que acontece? Ele é verificado se existe aquele usuário e a senha, né? Se elas estão ok. Uma vez estando tudo ok, a gente tem acesso lá a uma página onde a gente consegue enviar e-mail, receber e-mail, visualizar e-mail e assim por diante. A partir do momento que eu clico lá no botão fechar o e-mail, né, fechar a minha conta, o que acontece? Eu não tenho mais acesso aos dados lá do meu e-mail. Ninguém mais consegue visualizar. Tá? Para visualizar novamente, eu vou ter que fazer o login novamente, tá bom? Enfim, né, resumindo tudo, a gente usa bastante a parte de sessão quando a gente quer dar acesso, né, ou restringir o acesso a determinados arquivos da nossa aplicação. Tá? Imagine se a gente, por exemplo, conseguisse entrar no site do Mercado Livre e sair comprando tudo de graça. Ia ser lindo e maravilhoso, né? Para a gente, mas para quem é dono lá dos produtos, teria um prejuízo enorme, gigantesco. Para que a gente consiga comprar lá um produto, a gente tem que fazer um cadastro, a gente depois tem que fazer um login com a nossa conta, e aí sim a gente tem que passar dados financeiros e assim por diante, tá? Essa etapa aí de compra de um determinado produto, né, ela pode ser feita aí através de transações. Eu não consigo acesso direto à página de compra de um determinado produto se eu não fiz lá o login, né, e se eu não coloquei lá os dados, por exemplo, da minha conta, tá? Existem uma série de etapas aí que acontecem, né? E a gente faz tudo isso através, tá, das sessões aqui no PHP, por exemplo, que é a nossa linguagem de programação aqui. As vantagens aí é que fica fácil, né? Vocês vão ver que são poucos comandos que a gente trabalha com sessão, mas esses poucos comandos eles são bem poderosos aí para fazer o que é necessário, tá?
A desvantagem do uso aí de sessão, né, é que a gente tem que usar recursos do servidor. Então, quanto mais sessões forem criadas na nossa aplicação, por exemplo, se é uma aplicação mobile, uma aplicação EAD, né? Eu construí aí uma plataforma EAD. Quanto mais pessoas acessarem a minha aplicação e eu estiver usando a parte de sessão, mais recursos do meu servidor terão, né, que ser disponibilizados, tá? Isso aumenta bastante o uso de memória, né, e de processamento do servidor, tá? Então a gente tem que ter um servidor bom, senão ele não consegue aguentar as transações necessárias aí, as verificações necessárias, tá bom? Aqui eu coloquei já o comando, né? Vocês vão ver que são poucos comandos, tá? Mas toda vez que a gente for trabalhar com sessão, a gente tem que começar com esse comandinho aqui, ó, session underline start, tá? Isso quer dizer que eu estou iniciando uma nova sessão. Observação. Todas as páginas que a gente for trabalhar com alguma coisa relacionada à sessão, ela deve ter, né, esse comandinho aqui, ó, session start primeiramente, tá? Por exemplo, eu quero declarar uma variável de sessão que a gente vai ver na sequência. Para eu poder declarar uma variável de sessão, tem que existir esse comando aqui antes. Tá bom? Se eu quero exibir um valor de uma variável de sessão, eu tenho que ter esse comandinho aqui antes. Esse comando aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer toda vez que a gente for trabalhar com sessão. E uma outra observação, tá? Uma vez que a minha sessão já está iniciada, se eu mandar iniciar ela novamente, eu vou ter erro. A gente tem que tomar o cuidado também, né, e se certificar que essa sessão só vai ser criada uma vez para nós. Tá? Aqui, né, vocês podem ver que é bem tranquilo como é que a gente declara uma variável de sessão. Tá? A gente já viu aquele comandinho, o cifrão underline get, cifrão underline post, né, que são variáveis para a gente recuperar valores do formulário, por exemplo, ou de uma URL, tá? Aí nós temos aqui no PHP esse cifrão underline session, que é para fazer o quê? Declarar uma variável de sessão. Na verdade, como tem um colchete aqui, não é simplesmente uma variável, isso aqui é um vetor. Tá? Então, nós temos um vetor aqui de sessão. Para eu declarar aqui uma variável de sessão, o que eu tenho que fazer? Começar com o cifrão underline session, abre colchete, entre aspas, né? Dupla ou aspas simples, a gente vai colocar o nome da nossa variável, certo? E ela vai receber, e a gente pode colocar o valor que ela vai receber. E aí pode ser o valor de diversos tipos, né? Inteiro, string, real e assim por diante, tá? True ou false, tá bom? A gente aqui determina qual que vai ser o tipo de dado aqui dessa minha sessão, tá? Mas toda vez que eu for me referir a essa variável de sessão, né, a gente tem que colocar o nome completo aqui, ó. Cifrão, underline session, mais o nome da minha variável de sessão, tá? Aqui eu estou mandando exibir, por exemplo, né, essa minha variável que eu acabei de declarar. Então, eu vou colocar o echo, né, cifrão, underline session, e o nome aqui da minha variável da sessão, tá? Quando a gente quer limpar a minha variável de sessão, eu não quero mais aquela variável de sessão, o que a gente tem que fazer? Usar essa funçãozinha aqui, ó. Essa função chamada unset, né? Essa função unset, ela serve para a gente limpar o valor de uma variável de sessão. Eu costumo fazer sempre o seguinte, toda vez que eu vou destruir uma sessão, né, que eu quero acabar com uma sessão, eu utilizo aqui esse comando unset para todas as minhas variáveis de sessão da aplicação, que eu não acho mais importante elas existirem, tá? Então, unset e, entre parênteses, o nome da nossa variável de sessão aqui. Sempre que eu vou trabalhar com uma variável de sessão, né? Só reforçando mais uma vez, eu tenho que colocar o cifrão underline session, né? E o nome aqui da minha variável que eu especifiquei, tá? Então, é assim que a gente limpa as variáveis de sessão, tá? E, por fim, quando a gente não quer mais que uma sessão esteja disponível, a gente usa aqui esse comandinho session underline destroy, tá? O que esse comando faz, né? Já está falando aqui, ele vai destruir a nossa sessão. Então, por exemplo, eu fiz o login lá no Facebook, né? Um exemplo, tá? O Facebook é meu. Eu fiz o login no Facebook, né? Estou lá acessando minha timeline, não quero mais